11 sinais bizarros de deficiência de vitamina D que você não conhece e que você não pode ignorar. A vitamina D é um micronutriente muito importante para diversas funções do nosso corpo. Mas ainda assim, bilhões de pessoas ao redor do mundo têm deficiência de vitamina D. Isso acontece porque, primeiro, poucos alimentos têm vitamina D e a maior parte da vitamina D do nosso corpo é produzida pelo contato da pele com o sol. E quem é que pega sol? Hoje as pessoas ficam muito em casa, fica todo mundo vendo TV, vendo Netflix, não sai para a rua. E um grande problema é que é difícil diagnosticar clinicamente a deficiência de vitamina D, porque ela se manifesta de diversas formas. Alguns fatores, nós vamos ver aqui, aumentam o risco de ter esse problema. Então hoje eu vou te mostrar, primeiro, quais são esses fatores, quais são esses sinais bizarros de deficiência de vitamina D, como se prevenir desse problema e quando e como suplementar. Nós vamos ver tudo isso hoje. Eu peço que você que está aqui me assistindo, primeiro, comenta para mim no chat, comenta para mim nos comentários se você toma vitamina D, quero saber quem é que já está suplementando, e em segundo lugar, de que parte do mundo você me assiste agora. Mandar um abraço aí para a Elvira, de Campos dos Goytacazes. E você? Onde você está me assistindo? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Já vou soltar aqui a nossa enquete perguntando se você suplementa vitamina D. Vamos ver o que o pessoal vai me dizer. E olha, já eu vou te ensinar como que você deixa o like, como que você curte esse vídeo e também vou te ensinar como que você se inscreve no canal. Então daqui a pouquinho eu vou te mostrar para você poder ficar por dentro das nossas notícias aqui, das nossas informações. 11º sinal bizarro de deficiência de vitamina D, que é um sintoma, dores musculares. A vitamina D, ela tem uma participação importantíssima na nossa função muscular. Quando ela é metabolizada, ela entra nos músculos e ajuda a garantir uma contração muscular ideal. Se você sente dores musculares sem motivo aparente, isso pode ser falta de vitamina D. Inclusive, muitas vezes, quando a dor muscular não responde muito bem aos tratamentos usuais, isso também pode ser um indicativo de que você está com deficiência dessa vitamina. 10º sintoma, dores nos ossos. Embora os seus ossos parem de crescer depois que você chega à idade adulta, o tecido ósseo antigo ele é regularmente substituído por um novo. Então, o seu osso ele se destrói e se reconstrói. Se destrói e se reconstrói. E a vitamina D é essencial para que o tecido ósseo se renove corretamente. A deficiência de vitamina D pode deixar os ossos moles, o raquitismo, aquela pessoa que fica com as pernas arqueadas. Além disso, também pode causar osteomalácia, que é um fator de risco para osteoporose. Então, a vitamina D, quando em falta, pode causar essa dor óssea, que é uma dor penetrante e que costuma ser menos concentrada num local só, ao contrário da dor muscular, que geralmente é concentrada num local específico e agravada pelo exercício físico. 9º sintoma, fadiga, cansaço, que é um sintoma normalmente ignorado, porque pode ser atribuído a diversos motivos. O cansaço pode ser desde falta de sono até câncer. Então o cansaço pode ser doença renal, pode ser doença hepática, doença cardiovascular, pode ser depressão, ansiedade, síndrome de burnout, pode ser falta de sono, como eu falei, ou a deficiência de alguma vitamina, como a vitamina D. E ela é necessária para que a gente produza energia, tá bom? E essa cansaço, essa fadiga, esse cansaço, eles podem ser ruins, porque podem fazer com que a gente adote comportamentos prejudiciais, pode fazer com que a gente fique sedentário,
com que a gente não queira sair de casa, com que a gente não queira fazer atividade física. Então, se você estiver cansado, atenção, pode ser deficiência de vitamina D. 8º sintoma, perda de resistência ao exercício físico. Você conseguia pegar, digamos, 10 quilos e agora você não consegue pegar nem 5. Isso também pode ser falta de vitamina D, porque, como eu falei, ela é fundamental para a contração muscular. 7º sintoma, você ficar triste, você ficar com um humor mais deprimido. Além de ser importantíssima para a saúde cerebral, a vitamina D influencia o seu humor. A área do cérebro responsável pelo humor tem receptores para a vitamina D. Então, essa vitamina pode aumentar a quantidade de neurotransmissores, como as neuroaminas, que possuem um papel muito importante na regulação do seu humor e do seu bem-estar. Se você tiver com falta de neuroaminas, em tese, isso pode fazer com que a pessoa se sinta para baixo e até mesmo deprimida. É por isso que no inverno de países frios, que tem menos sol e, consequentemente, tem mais deficiência de vitamina D, a gente observa mais depressão, que é o que a gente chama de depressão sazonal. E, possivelmente, essa depressão sazonal está relacionada à queda dos níveis de vitamina D, tá bom? 6º sintoma, problemas para dormir. A vitamina D influencia no seu sono, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente como isso acontece, mas provavelmente também tem relação com os receptores para a vitamina D no cérebro. 5º sinal, suor excessivo na cabeça, face e pescoço, que a gente chama de hiperidrose crâniofacial, que se dá pela hiperestimulação das glândulas sudoríparas ou por alguma irritação neuromuscular. Quando o seu corpo ultrapassa 37 graus, é normal transpirar para que você recupere, para que você retorne à temperatura adequada para o funcionamento do seu organismo. Além disso, o suor também elimina toxinas e resfria o corpo. Se você está suando apenas na cabeça, na face e no pescoço, enquanto o resto do corpo está seco, isso também pode indicar uma deficiência de vitamina D. 4º sinal, e esse aqui é importante, esse aqui é uma queixa muito comum, tanto em homens quanto em mulheres, mas principalmente em mulheres, que é a queda de cabelo. Então, o crescimento dos folículos capilares, que é onde o nosso pelo, o nosso cabelo cresce, ele é estimulado pela vitamina D. Quando saudáveis, os folículos mantêm o volume capilar. É claro, é normal a gente perder um pouco de cabelo quando envelhece. Então, hoje eu estou com 31 anos, quase 32. Eu tenho menos cabelo do que quando eu tinha 20 anos. Ainda tenho bastante, mas não tenho tanto cabelo quanto antes. Então, a queda de cabelo pode ser, sim, deficiência de vitamina D. Por esse motivo, quando estamos investigando uma alopécia, quando estamos investigando uma queda de cabelo, uma queixa de queda de cabelo, é mandatório, obrigatório, solicitar o exame de vitamina D, ok? Então, vitamina D tem que pedir, vitamina B12, zinco, tem que investigar sífilis, então tem todo um protocolo para avaliar as causas da queda de cabelo, tá bom? 3º sinal, cicatrização lenta de feridas. A vitamina D é fundamental para reconstruir a pele lesionada e a deficiência pode causar cicatrizes mais pronunciadas, muito por causa dessa lentidão de cicatrização. 2º sinal, tonteira. Vitamina D é muito importante para o bom funcionamento do nosso ouvido, da nossa orelha, que é justamente o que regula o nosso equilíbrio. O ouvido interno, ele tem receptores de vitamina D que mantêm o balanço adequado de cálcio na região. Quando os cristais de cálcio do seu ouvido interno são deslocados, você pode ter uma sensação de tontura ou de que está tudo girando. E também pode ter náusea, por exemplo. Essa condição, que a gente chama de vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, também costuma estar associada à falta de vitamina D. Essa vertigem é aquela que o pessoal faz a manobra, né? O pessoal deita, faz a manobra, recoloca os cristais no lugar e, em tese, a gente observa
uma melhora da tonteira. E o nosso primeiro sinal são os problemas cardíacos. A falta de vitamina D pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Deficiência de vitamina D está associada à hipertensão, à elevação da pressão arterial, o que aumenta o risco de AVC e também de infarto. Pessoal, eu separei benefícios extras para você. Três sinais, 3 sintomas extras de deficiência de vitamina D. Se você quiser saber que sintomas são esses, escreve para mim aí no chat, escreve para mim nos comentários e fala: doutor João, quero saber quais são os sinais extras de deficiência de vitamina D. Se você não quiser comentar, pelo menos deixa o like, deixa a curtida, para eu saber que você quer saber, que você quer também aprender mais esses 3 sinais bizarros de deficiência de vitamina D. A Vanderleia pediu, a Penha pediu, então eu vou falar. Pessoal, terceiro sinal extra, sobrepeso e obesidade. A vitamina D otimiza a habilidade do seu corpo em absorver nutrientes importantes como o cálcio, que é fundamental para os ossos e para o metabolismo. A obesidade aumenta a necessidade do seu corpo aumenta as necessidades do seu corpo, porque você tem uma quantidade maior de tecido adiposo, de gordura. Pessoas com grande circunferência abdominal têm problemas para converter a vitamina D da forma inativa para a forma ativa. Isso pode fazer com que elas precisem até 3 vezes mais vitamina D do que pessoas com o peso normal para manter os níveis saudáveis. Segundo, infecções recorrentes. A vitamina D influencia diretamente no sistema imunológico. Quando você tem o enfraquecimento do seu sistema imunológico, você tem o maior risco da forma grave das infecções. É por isso que a gente vê que numa infecção viral, numa infecção bacteriana, pessoas com deficiência de vitamina D têm maior risco de desenvolver a forma grave dessa doença. E as infecções por si só, elas também costumam depletar, diminuir os seus níveis de vitamina D. E o nosso primeiro sinal bizarro é a redução da capacidade e das funções cognitivas do corpo, do sistema nervoso central. A função cognitiva, basicamente, é a sua inteligência, a sua capacidade para resolver problemas, o seu raciocínio. A forma biologicamente ativa da vitamina D tem efeitos neuroprotetores, ajudando a preservar a saúde dos seus nervos, o que é muito importante para manter o funcionamento cerebral adequado. A deficiência de vitamina D é um fator significativo na redução da habilidade cognitiva. E baixos níveis de vitamina D estão associados a maiores riscos de demência, como a doença de Alzheimer. E adultos com falta de vitamina D têm 4 vezes mais chances de perda cognitiva. Pessoal, vitamina D é muito importante. Quais são os fatores que aumentam o risco de deficiência de vitamina D? Primeiro, passar pouco tempo ao ar livre, porque para fazer vitamina D a gente precisa pegar sol, e também pessoas com pele mais escura, porque elas precisam ficar mais tempo no sol para fazer a quantidade ideal de vitamina D. Quais são os alimentos ricos nessa vitamina? Peixes, ovos, carne vermelha e fígado, tá bom, pessoal? Mas é fundamental pegar sol. Quanto tempo de sol tem que pegar para poder garantir a dose diária de vitamina D? Vamos lá, quem tiver a pele mais branquinha, de 15 a 20 minutos por dia, de preferência no horário de sol mais quente, pessoal. Ah, doutor, vou passar protetor solar. Se passar protetor solar, não vai fazer vitamina D. Ah, mas aí a minha pele do rosto vai ficar toda enrugada. O seu corpo ele não escolhe onde ele vai fazer a vitamina D. Então bota a sua perna no sol, bota o braço no sol, bota a barriga, bota as costas. Não precisa botar o rosto, pode proteger o rosto. Agora, alguma parte do seu corpo precisa ficar exposta, ok? Então, pessoas mais branquinhas, 15 a 20 minutos. Pessoal pardo, 30 a 40 minutos. E os negros, 1 hora, tá bom? Porque essas pessoas, esses
esses indivíduos precisam ficar mais tempo no sol para produzir a quantidade adequada de vitamina D. Quando que a gente vai suplementar a vitamina D? Obviamente, quando tivermos alguma deficiência. Então, os laboratórios geralmente preconizam deficiência de vitamina D como abaixo de 20 para a maior parte das pessoas ou abaixo de 30 para pessoas com risco aumentado de osteoporose. Eu acho que todo mundo tem que ficar com, no mínimo, 30 de vitamina D, tá bom? Algumas doenças, algumas pessoas, alguns especialistas recomendam uma superdose de vitamina D, como o protocolo Coimbra, para o tratamento de doenças autoimunes. Então, ele quer o pessoal com a vitamina D lá em cima, lá no talo. Eu, particularmente, não confesso que eu sei pouco sobre níveis muito elevados de vitamina D. Eu acho que se você manter ali em 50, 60, 70, 80, 90, tá ótimo. Mais do que isso, realmente, ainda não tem informações suficientes para dizer se é benéfico ou não. É claro, o excesso de tudo faz mal. Então não é porque a vitamina D é boa que você pode deixar ela no talo, ou que você pode comer, que você pode tomar sem restrição, sem controle, tá bom? Então há sim a possibilidade de toxicidade por altos níveis de vitamina D, tá? Como que a gente faz a reposição? Vamos lá. Nós, para mantermos os níveis adequados de vitamina D, precisamos consumir pelo menos 2.000 UI, tá bom? 2.000 UI, pelo menos por dia. Isso dá 14 UI por semana, tá bom? A reposição mais comum que a gente faz, quando a pessoa está com a vitamina D muito baixa, a gente faz a reposição de 50.000 UI por semana por 8 semanas, totalizando 400.000 UI, tá bom? Tem gente que faz também a reposição com 10.000 UI por dia por 30 a 40 dias, tá? Agora, no mínimo, pessoal, 2.000 UI por dia, tá bom? Eu não tomo todos os dias, mas eu vou de vez em quando aqui, pego a minha vitamina D e tomo uma quantidade alta, né? Porque aí eu mantenho esses níveis mais altos também por mais tempo. Como que a gente vai fazer o diagnóstico de deficiência de vitamina D? Simples, solicitando a dosagem no exame de sangue. Doutor, meu médico não pede as vitaminas. Meu médico nunca solicita, o médico do plano nunca pede a vitamina, o médico da clínica da família, do posto de saúde, não pede a vitamina D. Como é que eu faço? Pessoal, simples. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque é uma oportunidade única que eu vou te dar. Quer ver que oportunidade é essa? Olha só, no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários, ou nesse link que eu vou colocar aqui agora no nosso chat, eu estou dando para você 1 mês grátis do Amigo Médico. Ou seja, é 1 mês de suporte médico grátis para você solicitar exames, renovar receita. Ah, doutor, eu quero ir na piscina, preciso de um atestado. Atestado médico. Então, toda essa parte de documentação médica, nós podemos te ajudar. E eu vou te dar 1 mês grátis. Pessoal, 1 mês grátis. Ah, faz muito tempo que eu não peço exame. A gente tem. Eu confesso que eu não sou um médico que pede muitos exames, mas eu tenho ali uma lista básica de exames que eu peço para todo mundo. Hemograma, hepatograma, hemoglobina glicada, homocisteína, vitamina D, vitamina B12, TSH, que é o hormônio da tireoide, que mais? Proteína C reativa para avaliar alguma inflamação. Então, eu peço, via de regra, esses exames para todo mundo. Pessoal, estou dando aí 1 mês grátis para você solicitar exames, para você enviar os seus exames para a gente avaliar, para você renovar a sua receita, para você pegar um atestado para ir na piscina, para fazer atividade física, para enviar para o seu empregador, caso você esteja doente. Então, a gente vai te ajudar também, caso você esteja com resfriado, com uma gripe, com uma infecção urinária. Tudo isso grátis, por 1 mês. Grátis, por 1 mês. Pessoal, que isso, tô ficando louco. Dando isso grátis para vocês. Ah, doutor João, gostei. Depois de 1 mês, quanto vai custar? R$19,90 só. R$19,90.
Quantas vezes eu posso usar? Infinitas vezes. Quantas vezes você quiser, você pode usar, tá bom? Nesse mês grátis, e depois que acabar o mês grátis, você também pode usar, mas aí vai ser R$19,90 por mês, o que é muito barato para você garantir a saúde, garantir a segurança e ter alguém com quem você possa contar. A gente chama isso aqui na empresa de amigo médico. Isso é aquelas pessoas que não têm um amigo médico, que não têm um neto médico, um filho médico, um primo médico. Aquelas pessoas que, quando querem fazer um exame, não tem quem solicitar, não tem a quem recorrer. Então, foi por isso que eu criei esse programa do Amigo Médico. E aí, para assinar é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui fixado no nosso chat. Tá bom, pessoal? Primeiro mês é grátis. Depois do primeiro mês, R$19,90 apenas. E pode usar quantas vezes você quiser. E você aliás, não tem fidelidade. Você pode cancelar a hora que você quiser. Se você quiser cancelar depois dos 30 dias, cancela. Pronto, resolvido. A gente fica amigo, não vou ficar triste com vocês. E é isso, tá bom? Então, ó, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui no nosso chat. Um mês grátis, depois do primeiro mês, apenas R$29,90 não, R$19,90, pessoal. Aproveita também que isso aí tá muito barato. Esse preço aí tá muito tempo R$19,90. Tem que mudar, que a inflação, ó, tá aumentando. Então, aproveita. Ó, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo aqui? Gostou? Não gostou? Deixa a sua opinião, porque ele é muito importante para que a gente continue prestando um serviço de qualidade para você e para a sua família. Olha, eu vou ensinar o pessoal a se inscrever no canal e vou ensinar também o pessoal a deixar o like, né? Curtir o vídeo, porque aí a gente vai fazer essa mensagem da vitamina D viralizar. Olha quantas pessoas vão ser beneficiadas dessa informação aqui. Então, olha, pessoal, vou mostrar para vocês como que vocês podem se inscrever no canal. Estou aqui abrindo a nossa live, tá bom? Estou aqui abrindo a nossa live. Estamos aqui. Ó, tem aqui o nosso chat, a nossa enquete. Vamos ver. Tá vendo esse X aqui? Aperta no X. Pum. Apareceu o botão de se inscrever. Você aperta nele. Já está inscrito. Agora, doutor, eu quero receber as notificações do canal, eu quero ser avisado de quando tem live, de quando tem shorts, de quando tem vídeo, de quando tem post na comunidade. Simples também. Tá vendo esse sino aqui? Apertou, ativou todas as notificações. Pronto, agora você vai receber todas as notificações aqui do canal. Doutor, como que eu faço para dar o like no seu vídeo, para deixar o joinha, para dar o gostei? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. O dedinho para cima, pum, deu o like. É só isso. Faz isso agora, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o seu like e também, ó, aqui, ó, para compartilhar. Tá aqui escrito, ó, compartilha. Pronto. Aí vocês clicam aqui no WhatsApp e vai mandar pro WhatsApp. É que eu tenho o WhatsApp Business aqui. Vamos ver como é que vai ser. Ó, vou mandar aqui para um grupo que eu tenho comigo mesmo para vocês verem. Pronto. Mandei. Já foi. Enviado. Já tá aqui. Já tá aqui a live. Ó, pronto, pessoal. Muito simples compartilhar, muito simples deixar o like, muito simples se inscrever no canal e eu conto com você para fazer isso também, ok? Vamos ver quem tá com a gente no chat hoje. A Penha tá perguntando, é você, doutor, que nos atende no Amigo Médico? Como é feito esse atendimento? Penha, tudo pelo WhatsApp, tá bom? Não sou eu que vou te atender diretamente, mas sou eu que está por trás, ok? Então, o pessoal fala comigo, nós temos uma equipe médica, tá bom? E eu sou o coordenador dessa equipe médica. É tudo via WhatsApp. Pessoal que vai preencher com os dados no link aí que está na descrição, no link que está aí fixado nos comentários, assim que preencher os dados, nós vamos entrar em contato via WhatsApp com vocês para explicar como tudo funciona, tá bom? Mas basicamente é igual um amigo médico mesmo. É só você mandar um WhatsApp que vai ter uma pessoa para te atender, ok? Vamos ver
quem está com a gente aqui hoje. Abraço para o Cadeirante FPV, Penha Vidal Vanini, Ana Emília, Elvira Pereira Reinaldo, de Campos dos Goitacazes, Rosi Sato. Vamos ver se alguém já assinou o Amigo Médico aqui depois desse vídeo. Ainda não. Olha lá, hein, pessoal. 1 mês grátis. Abraço para Vanderleia de Ouro Preto, Joana Nunes, José Carvalho de Mauritino, Ceará, Felipe Alves da Silva, Adelica Vieira de Uberaba, Rosival Serrão de Belém do Pará, Madalena Inácio, Marilene Dias Martins, Ladijane Soares Ferreira de Uberlândia, Silene Calafange de Natal, Oreni Menezes de Frutal, Cleide Fogo, Glace Storer. Abraço também para o meu amigo Ivan Câmara Pereira, para Orlandina Leite dos Santos, Roseana Braga, Adelica Vieira. Criança também pode dar dor muscular por falta de vitamina D? Pode, Adelica. Tanto criança quanto adulto, tá bom? Isso aí não tem diferença, não. Abraço para o Gemusi Canzimbi, diretamente de Moçambique. Abraço para o Adriano Kiduti, da Bahia. Inexplicável Amor de Deus, José Carvalho do Nordeste, Osanita Santos de Catalão, Daniel Guilherme de Americana. Abraço para Maria da Conceição Lima e também para Luciene Andrade Silva. Um abraço para Juliana Mota, Maria da Conceição Lima, que eu já mandei, Maria Marcos de Conceição Semedo, Portugal. Abraço para Maria Zenilda, Fátima Campos, Luzilene Souza Silva. Um abraço para a Sônia, Antônio Desidério dos Santos, Fátima Pérez, Juliana Bruna, Lourdes Souza, quem mais? Kátia Roseli Vieira Lima. Bom dia, doutor. Falta de vitamina D afeta a visão? Kátia, olha, a princípio, não creio que tenha uma relação direta, mas é aquilo, né? O nosso corpo está todo interligado. Então, se você tem a deficiência de alguma vitamina, isso vai afetar todo o seu organismo, tá bom? Abraço para Carmen, a Penha perguntando, pode ser fígado de galinha ou é de boi? Pode ser de galinha também. A Glass Storer, tem que tomar vitamina D com vitamina K2? É bom. Agora, o que é fundamental é que você, além de tomar a vitamina D, você tenha uma alimentação rica em magnésio, porque sem magnésio, o seu corpo não consegue ativar a vitamina D. Então, muita gente toma vitamina D, toma dose de vitamina D, vai ver no exame, está baixo, ou continua com sintomas porque não consome o magnésio. Então, a vitamina D precisa do magnésio para ser utilizada no nosso organismo. Pode fazer uma suplementação de magnésio ou pode consumir o magnésio nos alimentos. Quais são os alimentos que têm magnésio, doutor João? Verduras, frutas e legumes. Abraço para Ilza Cleto de Sarapuí, Elizabeth Garcia, falando que suplementa 5 mil por dia no exame, está sempre baixo. Elizabeth, segue a dica do magnésio. Pode ser isso. Abraço para Fátima Pérez. Eu quero essa solicitação de cadastro. Poxa, eu não sei preencher aquele cadastro. Fátima, é só preencher com os seus dados, tá bom? Quem tiver dúvida sobre como preencher um cadastro, manda uma mensagem para o WhatsApp. DDD 21 97690 2933. Repetindo. DDD 21 97690 2933. Manda uma mensagem que a nossa equipe vai te auxiliar no preenchimento desse cadastro, tá bom? Abraço para o Albert Duque, para Maria Edneuda Souza, Yolanda Falcão, quem mais? Nelson Guareche, quem mais que está com a gente aqui? Um abraço para o Nelson e para Solange de Guarulhos. Abraço para a Ângela Rocha, Adriana Melo de Fortaleza, Neide Ivone, Rucilene Trindade, Brás Lopes, Lourdes Souza de Buenópolis, José Salgado. Falta de vitamina D pode causar zumbido no ouvido, sim. Abraço para Norma de Lourdes Moraes, de Santa Catarina, Vilma Fontenelle e para quem mais? Brisa Leve Suave. Pessoal, olha aqui. Essa live terminou, mas eu separei outras duas para você continuar aprendendo ainda mais sobre a saúde, para você ter uma vida melhor, com mais energia, com mais disposição. Quer ver?
Nessa live aqui eu falo sobre deficiência de vitamina C. E nessa aqui, sobre deficiência de vitamina B12. Não é um tchau, é um até logo, porque daqui a pouquinho a gente se encontra de novo nessa live aqui e nessa live aqui. Até mais, já já a gente tá junto.